Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje as alas aqui foram separadas, não por ideologia política, por posição, até porque à minha esquerda, ou à direita dos senhores, tem um general e um procurador mais ligado à esquerda, e um general mais ligado à direita, mas nós separamos pela roupa, tom cir tom, os dois. Exatamente. Hein? Que maravilha, tudo isso? Aí, ó. Que beleza, hein? Olha aí. Não, mas foi de propósito. Aliás, tu está caprichando ultimamente. Não, ele. Quem é que está te decorando? Personal style. No mínimo é tua esposa. Sim. Ela que essa é a roupa e tal. Lá o Goulart já... É a esposa também. A dona Tânia? Não, ela cuida. Perfeito. Quem não é o maior Não tem que ser o melhor. Não deixa a gente mulambear. Eles não deixam a gente mulambear. O cara sair mulambendo. Lênin Streck, general Edson de Oliveira Goulart. Hoje nós estamos bem. Especialmente pela representação. Aqui temos um coronel, um Luiz Coronel e um general. Prestando continência. E temos aqui ao centro dois procuradores. Dois civis. De Tudo bom? justiça. Tudo bom, doutor Eduardo de Maveiga? Tudo bem. Tudo tranquilo. O senhor se sente bem rodeado por coronel? Mas muito bem. Me sinto em casa. Me sinto em casa. Sempre me senti bem na Seu pai é caserna. um coronel? Exatamente. Esse coronelato fictício meu, que é só sobrenome, né? Nunca chega general? Em Cuba eu passei trabalho. Mas já porque nasceu coronel, né? Eu de manhã perguntei para a senhora do aeroporto, buenos dias, senhora. Não me respondeu. Senhora, eu disse, buenos dias. Nada. Eu disse, não poderia ser um sorriso para mim? E ela fez blim, blim. E veio um cara, 2,15 metros, eu digo, tô ralado. Ele olhou a minha mala e disse, senhor coronel. E eu digo, vamos embora. Entrei de carona no coronelato. Essa me lembra da polícia de Fidel Castro. Conhece essa? Não. Polícia secreta. Não, essa não dá para contar. Não dá para contar. Mas quando eu cheguei em Cuba é muito interessante isso. O senhor que me recebeu, eu era presidente do Festival Mundial de Publicidade que havia lá. E o senhor que me recebeu, gentilíssimo, disse assim, não habla em política com el senhor, com os homens del táxi, são os ojos e os ouvidos del senhor. Segundo dia eu entro no táxi e o cara disse, como é coisa de um viejo louco? E eu disse, eu sou invitado, não hablo em política. Eu estava avisado. Mas era uma forma de aferição da opinião dos visitantes perfeita, né? Luiz É um Coronel. espião melhor do que o taxista? Luiz Coronel, parabéns. Olha, que obra maravilhosa, que eu já conhecia ela em poemas, né? Maravilhosa obra, Leontino das Dores. Mas na voz da Fafá. Os 10 que só ela seria capaz Não, no Brasil. só ela seria capaz. Ninguém entraria para dentro dos personagens com essa vertigem amorosa, sabe? Olha lá, olha aqui, fotografa bem. É maravilhoso. E quem é a dama da foto? Foi um estudo gráfico. Então, eu Foi acho que só não gráfico foi. esse aqui? Mas ela aqui, a Fafá está bem legal. belíssima. Olha aqui, que bela que ela está aqui. Vamos ó. botar aqui, ó. Olha aqui, que Vamos botar beleza, aqui. que beleza que ela está aqui. Dá para pegar bem a Fafá, hein? Olha aí. Olha aí. Não, ela é divina, né? É. Ela é divina. E E deixa foi eu- minha companheira de charuto, hein? Olha Várias aí. vezes. Ela fuma e gosta do Churchill, né? Olha. Fafá. Que bom. E ela diz que faz bem para a voz, o gosto. charuto. É? É impressionante, encorpa a voz. É. É por isso que eu tô com essa voz hoje. Ontem eu... Fumaça do O Freud dizia, um charuto é um só um charuto, charuto. e apenas um charuto, né? Uma pergunta, eu que conheço esse material, todo ele... Eu também. E recomendei, e meus Tu alunos... chegou a ler? Eu li e agora ouvi. É que tem o caderno com as sim. letras. E como que isso se Fala de novo. urbaniza? Para as pessoas terem acesso. Olha, E a Fafá que vai urbanizar. ontem mesmo eu acho que ela já deu lá no programa da Globo, já foi anunciado, e eu acho que agora quando vier o livro, porque o livro é belíssimo, o livro tem Pode lá, falar no- os no livros têm rapaz os da Globo. pintores, foi o Faustão ontem Faustão. falou, e
o livro é muito lindo, porque tem os quadros que foram feitos em homenagem a esse personagem, Gaudêncio Etiluz e Leontina. Danúbio Gonçalves, Nelson Jungblut, Soriano. Então, o livro é muito lindo. Quando vier... Ricardo Paim, Paulo, o livro do nobre escritor Luiz Coronel foi citado ontem no programa do Faustão. Olha aí. Aqui, ó. Aí tá bom. Vendo? O bom. Ricardo Paim. Que bom. É isso aí. O verbo fazer não... Agora, vocês falaram na frase do Freud, eu fiquei pensando, se não me engano, Freud disse que, às vezes, um charuto pode ser só um charuto. Às vezes. Às vezes. É que eu fui comedido, eu fiquei com medo da malícia do às vezes. Porque o Freud disse, às vezes um charuto é só um charuto. Agora, impressionante o tempo que o Eduardo ficou matutando sobre Não, porque para Freud nada era absoluto, né? Porque vocês disseram, para Freud charuto é só um charuto. Como charuto é só um charuto? Não. Às vezes, charuto é só. Mas por quê? Qual é não quis interromper a conversa. Que poderia os caras surgir com a história fálica, que sei lá. É isso que ele brincou. Né? Charuto, às vezes, pode ser só um charuto. Mas às vezes pode ser símbolo fálico também. Pode ser milhões de outras coisas. É isso que ele quis evitar. Não, o Clinton que pode diga. Ser milhões de outras coisas. O Clinton que fez. Claro, que fez um uso. Né? Agora, esse negócio de símbolo fálico é muito perigoso, por exemplo, a interpretação dos obeliscos. O que é o obelisco, senão a glorificação da potencialidade masculina? Sim, exatamente. Então. Cada um enxerga com a... Não é enxerga, ele é. Não, porque senão não faria. O obelisco tem esse sentido. Sim, claro. tem sentido. Ao mesmo tempo que as igrejas coloniais, aquela verticalidade e a sublimidade religiosa, o obelisco era o poder humano, o poder das tropas romanas, Aliás, tem uma passagem graciosíssima que serve para nossas vidas. Júlio César está indo para o Oriente, lá para Egito, eu acho. Encontra um dos seus cônsules e ele diz, por que o senhor deixa 60 soldados se o senhor é o chefe mundial da terra, o rei da cocada preta? E ele disse, na ida, na volta a gente não sabe nunca. Esse negócio de deixar 60 soldados de plantão, não é, general? Tem que estar sempre protegido. Bom, novidades de Brasília, doutor Lênin. O senhor que é um homem atento aos acontecimentos e tem muita ligação com um dos poderes constituídos do país, o Poder Judiciário. Porque ele tem uma relação afetiva com, muito próximo. com o nosso ministro-presidente do TSE, Gilmar Mendes. É verdade, sim. E sou meu companheiro de escrita, né? Ganhamos o prêmio Jabuti juntos. Mas ele é um homem do PSDB, tu não és? Como é que vocês convergem assim? Nós somos homens do direito. E, portanto, as políticas ficam de lado. Os bons homens do direito não misturam a política, embora a política faça parte do direito, o direito é que filtra a política nas democracias. Pode olhar que... Eu até achei que te relacionasse melhor com o Dias Toffoli, é bom até saber. Não, também me relaciono bem com ele, sem dúvida nenhuma. Com todos, o único ministro que eu não tenho relação por razões contingenciais, porque durante 20 anos nós fomos adversários em escritas e tudo. Você sabe, o Alexandre de Moraes. E ele acabou na Suprema Corte. Quando eu tenho um adversário, eu não imagino... É contingência, ele chegou na Suprema Corte. Eu não, ele chegou. E agora eu não tenho essa relação com ele. Por que ele chegou à Suprema Corte? Porque Notório saber ele deve ter. Idade ele tem. Isso faz parte. Mas aí tem um caminho político muito importante. Evidente. Eu fiz um texto que teve 150 mil acessos, em que eu botei 22 razões pelas quais Temer acertou colocando o novo ministro. Mas foi uma ironia. Muita gente leu como um acerto, mas era ironia. Eu coloquei porque é que as 22 razões, todas elas são irônicas, políticas no lugar, na hora certa, no lugar certo e ninguém pensava e deu certo. Mas, Sim, mas é aquela coisa, quando a indicação é presidencial, qual é o ministro que virou ministro do Supremo por estar no lugar errado na hora errada? Nenhum. Não, todos se tornaram ministro supremo por estar no lugar certo na hora certa. Eduardo lembra que quando eu fui, quando o ministro Gilmar foi indicado, isso em 2000 e pouquinho,
ele era advogado-geral da União e ele teve um movimento muito contra ele, porque seria alguém muito próximo ao Fernando Henrique. E eu e alguns juristas fizemos um texto dizendo que o presidente da República nomeia quem ele quer, pois não é que trocou o governo e os mesmos que fizeram o manifesto contra o Gilmar passaram a defender as indicações políticas do Lula. Ou seja, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Aconteceu com o Fernando Collor, com o Marco Aurélio, né? Também. Que era primo, além de tudo. Também. Né? Sempre acaba acontecendo isso. O presidente nomeia quem ele quer. Telespectador, sempre, cotidianamente ou diariamente, a gente ouve esse debate sobre a escolha dos ministros do Supremo. Agora o Lazier esteve aqui anunciando que ele está propondo uma emenda constitucional para que seja uma comissão de juristas notáveis a escolher. Aí a pergunta é, quem escolhe a comissão de juristas notáveis? Exatamente. Então, assim, isto é de uma profunda, mas de uma profunda bobagem a escolha de quem escolhe os ministros do Supremo. Por uma simples razão. A escolha do ministro Supremo ou o ministro do Supremo nunca será melhor do que quem o escolhe. E a escolha nunca será melhor do que quem escolhe o escolhedor. Então, nós estamos aqui discutindo, e sabe, quem escolhe, quem escolhe? Exatamente, vai, exatamente. Então é assim, qualquer modelo terá suas falhas, qualquer modelo será defeituoso em relação às pessoas então, que vamos agora. Nós vamos sair daqui, nós escolhemos o modelo americano, que é a escolha do presidente da República. Por que lá é um pouco melhor do que aqui? Porque lá o Senado faz a triagem. O Senado lá leva a sério o seu papel. Aqui o Senado não leva a sério o seu papel. Eduardo, por isso que eu defendi. Agora, se não for o Supremo, vai ser uma comissão de notáveis, alguém vai escolher essa comissão de notáveis. Se não for, vai ser o Congresso. Esse Congresso, quer dizer, nós não vamos sair... Um pequeno pitaco. Acima de tudo, só a frase, sim. Acima de tudo... Eu fui coerente, porque defendi a possibilidade de Fernando Henrique indicar os seus, Lula indicar os seus, Dilma indicar os seus e Temer indicar os seus. Não há problema nenhum. Vamos colocar essa pauta aqui que para mim é essencial, até como pessoa, como cidadão. A grandeza de um ministro é expressa pela forma com que ele adquire a importância daquele cargo e ganha, é ungido por uma isenção legal. Claro. No momento que transparecer qualquer partidarismo, no momento que transparecer qualquer movimentação político oriunda de movimentos sociais, ele perde a legitimidade, ele abdica da grandeza do cargo. Ali, o que se espera, e tu sente dos ministros, sempre da presidente, sempre essa busca. Eu vi a entrevista do Aires Brito. O Aires Brito esse dia fez essa coisa, dizer, quem assume ali o cargo, a tendência é assumir a grandeza que o cargo tem. Às vezes é traída essa grandeza. Mas nós temos que nos dar conta. Paulo Brossard, nesse ponto, há que se dizer. Meu vizinho. Paulo Brossard de Souza Pinto foi um ministro, eu mesmo já fiz um texto que chama assim, que saudades de Paulo Brossard. No sentido de, a descrição. Segundo, conhecimento, né? A diferença do poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. O pessoal da CPI vai lá e corre no ministro Brossard. Ministro, queremos uma autorização. E ele diz, os senhores são da CPI, os senhores têm esse poder. Mas nenhum ato pode ser tirado da apreciação do poder judiciário. Sim, os senhores têm razão, a não ser aqueles atos que a própria Constituição diz. Dispensados. Eu quero lembrar o presidente Geisel, quando escolheu Pedro Soares Munhoz para ser ministro do Supremo, estava vindo para Buenos Aires, parou o avião em Porto Alegre para entrevistá-lo no aeroporto Salgado Filho. Não conhecia pessoalmente. Ele foi exatamente pela indicação da magistratura brasileira, e ele foi presidente do TJ do Rio Grande do Sul, e um homem que tinha uma proeminência fantástica, e ele veio a Porto Alegre para fazer entrevista pessoalmente. Paulo Brossard vinha de avião de voo de carreira a sexta-feira, eu sei porque chegava o táxi em frente à casa dele. Mas vamos à indicação mais recente do Torquato Jardim para ministro
da Justiça. Está eivado de dúvidas e inquietações essa nomeação. Não, ninguém tem dúvida. Ele foi escolhido por quê? Pelo livre trânsito no TSE. Ele foi escolhido porque é um homem que vai, pelas posturas anteriores, mexer na Polícia Federal. Agora, ele vai fazer tudo isso, mas a lupa está em cima dele. Sim, mas deixa eu só dizer Não uma esquece, frase sobre isso. a sociedade toda representada pela própria imprensa está de olho nele e no que ele fizer. Vou dizer uma coisa aqui que pode surpreender. Tu foi a Nenhum favor? país do mundo... Não, eu acho o Torquato um grande ministro. Não, Acho que é é um homem que oportunismo. Não, eu acho que o homem tem condições e para manter minha coerência, eu quero dizer o seguinte, o único país, nenhum país democrático do mundo, desses países mais top, europeus, etc., tem polícia federal ou polícias com autonomia. Todas elas estão subordinadas a alguém. O Brasil criou esta questão meio diferente. E, portanto, cada vez que troca de ministro, se cria essa especulação, como se o país dependesse, né, dessa simbiose. Mas quem diz que não acredita em Deus não pode ser nomeado bispo. Tem que pensar nisso. As frases que ele disse deixam bem preocupada a nação, porque foram frontais contra a Lava Jato. Mas a Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça pela Constituição e pela lei. Então, o ministro é um homem indicado. É interessante que é gozado, porque o Zé Cardoso, não, esse vai mexer na Polícia Federal. Ele não mexeu. Esse vai, não mexeu, e acho que não tem que mexer. Este momento é para não mexer na Polícia Federal. E acho que não mexerá. A independência da Polícia Federal, neste momento, está sendo importante para o país. Mas só para registrar isso, né? Não é normal nos outros países também. Só para deixar isso tudo bem. claro. São duas... Só que vai ver a cultura dos outros países e a nossa. A nossa está aí, revelada nessa promíscua relação de empresário com político. Claro, mas só para o telespectador e outros não entenderem, que alguns não conhecem o que está lá fora, para dizer assim que se o Brasil fizesse uma subordinação mais direta, seria diferente dos outros países. Não, ele está sendo diferente por dar autonomia. Se é bom ou não é outra história. Claro que é bom, não, tá bem. São coisas diferentes. Assim, o Leandro tem toda a razão. Não existe nenhum país do mundo em que a polícia não seja, vou dizer mais, não seja subordinada ao executivo. Ao executivo. Em alguns países, como no Chile, ela tem uma vinculação maior ao Ministério Público. Ela está a serviço do Ministério Público. No Chile. Agora, o Chile tem essa inovação. Estados Unidos. Qual é a diferença? Não, é que nos Estados Unidos é um pouco diferente. Ela está vinculada ao Executivo, mas o Ministério Público, ela tem que convencer o Ministério Público da necessidade de algumas medidas. O Ministério Público só vai a juízo se ela trouxer alguma coisa deficiente. Ele diz para a polícia, o Ministério Público diz assim, eu preciso que me traga isso, me traga aquilo, me traga... O Ministério Público é um demandante da polícia. Né? Ele fica numa posição um pouco mais passiva. Então, num jogo de vai e vem. Eles trabalham mais em conjunto. Mas o que eu fico com um pouco de dificuldade nesse discurso todo é no seguinte, como é efetivamente que ele vai atuar? Porque tem uma equipe montada lá, vamos dizer, na Lava Jato especificamente, que é a preocupação. Tem uma equipe montada lá. Ele vai desestruturar aquela equipe? Claro que não. Aí a população vai ficar sabendo. Eu desestruturei a lupa está nele. Muito bem. Tirei as pessoas de lá. Hoje não há mais segredo. Quer dizer, essa é uma coisa. A outra forma que ele pode fazer administrativamente eu tiro o orçamento, eu nego diária, eu nego os recursos. Ora, o Judiciário e o Ministério vão requisitar esses recursos. Claro. Quando ele nega, ele vai se criar um impasse aqui. Claro. Acho que ele não resiste. Custo a crer que ele vai resistir isso. Acho que ele tem coisa mais Acho que ele não resiste a esse... Também acho. Acho que ele vai ter coisa mais... Ele não resiste. Aonde é que ele pode fazer? Onde é que ele tem domínio mesmo? Porque todas essas requisições do Ministério Público, as requisições judiciais, as ordens que ele vai ter de Curitiba, que são ordens dadas para aquela equipe, ele não tem mais controle sobre aquilo. Onde é que ele tem controle mesmo? É onde a polícia age de ofício. Onde ela age esponte próprio. Nisso ele tem algum controle.
Qual é o controle que ele pode ter? Naquilo que não tem sigilo. Porque o que tem sigilo ele também não pode ficar sabendo. Porque o sigilo é imposto ao ministro também. Não é porque ele é chefe da polícia que ele pode ficar sabendo as operações de sigilo. Ele não pode saber das coisas que estão sob sigilo. A não ser quando ela já está em execução. Exatamente. Porque aí acham... Então, assim, o poder de ingerência, evidentemente que se espera do subordinado, é que ele seja avisado no momento que vai acontecer das coisas, porque ele também não pode ser surpreendido pelas coisas que estão acontecendo. Afinal, ele é o ministro de Estado, é o chefe da operação. Vocês acham Mas que o poder hoje que você tem, o que o ministro tem de interferir diretamente ou de manietar a ação da polícia, e eu digo que isso vale, inclusive, para a Polícia Civil aqui, para o secretário de Segurança em relação à Polícia Civil. Quer dizer, as polícias estão muito profissionalizadas. Não é mais o sujeito Como é que se diz no Exército, General Goulart? Ordem absurda não se cumpre? Exatamente. Então ele que não vem com ordem absurda. Eu não tenho esse receio. O subordinado não está dispensado de cumprir aquilo que seja um absurdo. Vocês acham que se resolve a questão do impasse da política com o presidente? Vocês acham que resolve pelo TSE, pela renúncia ou por impeachment? Bom, eu acho que tem que colocar uma coisa. A partir da morte do Ulisses, houve uma apropriação do poder através de um grupo. E este grupo deteve o poder como coisa sua até hoje. Então, a grande pergunta é saber, este grupo apeia do poder? Sim, a partir da morte do Ulisses, se apoderam do poder. Não, teve. Era outro grupo. Era outro grupo que estava com poder político. Foi o nono colocado na eleição. Não interessa. Naquele momento, o Ulisses final da década de 80, era nono colocado. Querido, ele se elegeu e todos os cargos de tanto poder político que ele tinha naquela hora. Presidente... Mas vocês não. Presidente da Câmara, candidato. Todos os cargos eram preenchidos por ele. Se candidatou a presidente da República, foi o nono colocado. O nono. Não o desfaz Caiado foi o oitavo, ele foi o nono. O que eu disse. Mas uma coisa Foi outro grupo que se apoderou do o poder. presidente não vai poder continuar. Mas fazer o que tu disse, ele nunca teve 16 pedidos. Se tu perguntares... Tem 17 pedidos de impeachment. 17 Fez a Constituição como quis. Se tu perguntares o que eu gostaria para o país, é que o TSE cassasse a chapa agora. É a melhor solução para o país. Vamos ver o general, senão o Lênin é a melhor solução para isso. Pode falar, Gino. Não, então, eu acho que neste caso a melhor opção seria aguardarmos a decisão do TSE. É aquela que menos trauma traria. Acho que não. Melhor opção seria um grande consenso político. Vamos conduzir aí isso até a eleição. Eu também, aí eu defendo que... Mas não há possibilidade. Não há liderança capaz de levantar essa bandeira para chegar a acontecer... Não, mas peraí um pouco, deixa eu entender. O consenso político seria conduzir com Temer até a eleição? Não tem, né? Conduzir o processo até uma eleição. Uma eleição qual processo? Com Temer? Na presidência? Com ele ou sem ele, mas conduzir até a eleição. Com ele não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Eu também é meio... Não tem a menor condição. A questão é como ele vai deixar o poder. Mas ele precisa deixar. Eu também acho que o Luiz Coronel aqui, a economia não volta a funcionar, nós ficamos estagnados durante 18 meses. Ele não tem condições políticas. Eu já disse aqui, surpreendi, eu acho que ele foi vítima, não importa se ele é bom ou ruim, ou se ele está nesse grupo que não quer sair do poder. Para mim, ele foi vítima de uma armadilha. E fizeram uma cama de gato. Uma cama de gato para ele, uma prova ilícita. Aconteceu, ele não soube administrar e caiu numa armadilha do seu próprio grupo. Por isso que Deixa eu só impugnar essa afirmativa. A prova não é ilícita. Totalmente ilícita. Não é ilícita. Tão ilícita que... Não é ilícita. Bom, essa discussão é boa. Mas não vamos fazer essa discussão aqui. Mas aqui é para discutir. Um programa de debate. Tu quer a tua ideia prevaleça? É debate, sim, senhor. Ele acha que não é ilícita. Por que a prova não é ilícita? Simples, porque eu, Eduardo, sou dono do que eu faço
falo e do que eu ouço. E eu posso gravar o que eu ouço. Eu não posso gravar... Mas não provocar, criar uma armadilha. Posso provocar uma armadilha, isso é flagrante preparado. Claro que eu posso provocar, sim. Claro que eu posso provocar. Provoco, sim. Provoco e gravo o que eu ouço. Total. Provoco. Vai lá dentro do palácio. Ingênuo, bobalhão, caiu e disse. E eu sou dono do que ele disse. Eu sou dono do que eu ouço. E gravo o que eu ouço. Então a prova, tu pode até dizer que a prova é maliciosa. Que ela maliciosa. Se tu quer dizer que ela é maliciosa, sim. Mas ilícita, não. Não. Estou dizendo que tu pode dizer que ela é maliciosa, se tu quiseres. Não. Mas ilícita ela não é. Não tem nada de juristas brasileiros. E ela é. Os maiores juristas brasileiros, há uma diferença entre flagrante preparado e aquela ação controlada. Não havia ação controlada, porque ainda não havia. Não havia autorização do STF, porque só chegou depois. E ele chega lá com um gravador, provoca... Tá, vamos esquecer a gravação. Vou te perguntar uma coisa, Lênio. Ele ser recebido às 11 da noite, na casa de um próprio público, que é a casa do presidente da República, pela porta dos fundos, com codinome, sem agendamento, o que é isso? Esse simples fato, não precisa gravação. Isso é apreciação moral. Se é nos Estados Unidos, nos Estados Unidos ele está caçado. Ele já está caçado pelo simples fato. Não era esse meu foco não é discutir apreciação moral sobre se o não é moral. Dele foi claro que é óbvio. É ilegal. Ele não pode receber sem agendamento. A minha discussão contigo é saber da gravação. Tu disseste que a prova é ilícita, a gravação é ilícita. A gravação não é ilícita. Jurídica. Eu posso gravar apreciação moral. Eu sou dono do que eu falo e do que eu ouço. Eu sou dono do que eu falo e do que eu ouço. E qualquer conversa da qual eu sou interlocutor, me é direito gravar e usar a gravação como eu bem entender. Então aí vocês são juristas, eu não sou. Só um pouquinho. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aqui no Tribunal de Haia e no Tribunal da Santa Sé. Se aceitam a delação, no Tribunal da Santa Sé. Se aceitam a delação apenas pela conversação que as pessoas dizem dos outros? Para eles sim, para mim não. Aí se aceita. Não se aceita a gravação, aí não... Para mim, para o Supremo e para o Tribunal da Santa Sé. Essas delações, a maioria são ilícitas porque não cumprem os requisitos, a maioria delas são um embuste, porque um deleta o outro. Não há nada, a grande maioria das provas não foram feitas. 77 caras estão respondendo, já estão com tornozeleira sem processo. Isso tudo é feito à revelia da lei, portanto... Do mesmo modo como se gravou ilicitamente o presidente, na minha opinião, do mesmo modo se fez esse tipo de coisa. Wesley Batista e Wesley Safadão e o Joesley. E o outro, esses cantores sertanejos, os dois, foram para lá. O Ministério Público deu-lhes uma espécie de anistia que não podia ter dado, lamentavelmente, e tudo isso desgasta. Então vamos prender. Agora vamos prender o Janot e vamos prender a Polícia Federal que executou. Só falando já estamos misturando um monte de coisa aqui. Ó. Se tu me pergunta se eu teria feito o mesmo acordo que o Janot fez com a dupla caipira, Joés não teria feito. Acho que foi exagerado, foi desproporcional e acho... Precoce. Pelo que se sabe até agora, a participação deles, que foi inusitada, eles serviram como uns agentes infiltrados, ele foi lá coletar prova, eu não teria feito, acho que não valeu. Então ele foi coletar a prova? Se ele foi coletar a prova é ilícita. De novo. Vou de novo. Ele foi coletar uma prova, foi colher uma gravação. Paulo, não é ilícito. Paulo, eu fui ter uma conversa e gravei a conversa e trouxe a gravação conversada. Muito bem. E para ter na via de duas mãos, isso o melhor retorno para ele. Exatamente. Agora, só para o Lênio, é que isso não pode. Eu quero organizar. Deixa eu ir até lá. Deixa eu ir até lá. Eu não teria feito. Agora, que tanto o Ministério Público poderia ter feito, tanto é que fez e foi homologada.
Tanto é que fez e foi homologado. Há um enigma aí. Ora, como não poderia ter feito agora? A maioria das pessoas, ao que parece, e o Janot vem acusando o golpe das críticas, a maioria das pessoas se dá conta que foi absolutamente desproporcional. Eles não podiam estar onde estão, desfrutando do mal que nos fizeram agora, a todos. Há um enigma para mim que não foi explicado até agora, Paulo. Que pressa era essa de derrubar o Temer? Não entendi até agora. Para mim ficou outra coisa. Me pareceu que o Ministério Público ali... Mas pressa de quem para derrubar o Temer? A pressa não houve nem sequer verificação das gravações. Qual é a pressa de derrubar o Temer? Não tem pressa. Mas houve. Aonde? Mas como? A forma que tudo ocorreu foi assim, ultimato, checkmate no Temer. Foi um verdadeiro checkmate. Consternou a nação inteira isso aí, menos. Consternou a nação inteira. Olha, menos. Eu só quero dizer o seguinte, favor, Paulo, aí eu acho que é preciso organizar uma coisa. O que o Lenin pede é legítimo. Uma postura legal, discreta, objetiva, defensável de todo o comportamento do MP. O que pede ele, sem ação do MP, sem a Lava Jato, esse país estava onde estava, entregue à roubalheira. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul combate o exercício ilegal da profissão. Se você conhece alguém que não é médico, veterinário, dando consultas, fazendo cirurgias ou receitando medicamentos, denuncie. Só um profissional formado e habilitado pode atender, general, seus animais com segurança e cuidado. O resto é charlatanismo, que tem uma agressão intrínseca ao bem-estar dos animais e à saúde pública. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. CREA-RS, em Foco. Atualmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, possui mais de 70 mil profissionais registrados. São engenheiros, geógrafos, agrimensores, agrônomos, meteorologistas, geólogos, tecnólogos e técnicos de nível médio. O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo assim atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione o nosso Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. 0800 510 2563. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. A grande missão da Unicred é levar mais valor para a sua vida e dos seus cooperados. E é por isso que oferecemos diversas soluções em crédito nas linhas especiais e pré-aprovados, com taxas competitivas e prazos diferenciados. Além disso, temos os produtos financeiros ideais para a sua empresa quando você precisar. Conte com o cooperativismo Unicred, lembrando que a Unicred traz mais valor para você. Aliás, parabéns ao presidente Paulo Barcelos, da nossa Unicred do Rio Grande do Sul, que inaugurou a sua nova sede ali na Praia de Belas, junto ao Shopping Praia de Belas, no 8º andar, Praia de Belas 1212, um espetáculo de sede, vale a pena conhecer. Ali está instalada a nossa Unicred do Rio Grande do Sul. Parabéns, presidente Paulo Barcelos, a diretoria e aos funcionários que fazem grande a nossa Unicred. Agora, eu fico aqui pensando que no fim os condenados serão o Janot, o Fachin e a Polícia Federal que esteve envolvida nisso tudo. Agora vem um contra-torpedo contra as autoridades que estão investigando e mostraram para a nação essa barbárie que estamos vivendo aí com Aécio Neves e Companhia Limitada. Essa do Aécio Neves é um horror. Aí vamos dizer que também a gravação do Aécio Neves é ilegal? Olha, eu acho que o modo como o Paulo Sérgio coloca isso, dá a impressão que toda vez que os fins justificam os meios. Nenhum país do mundo, tudo isso, uma apreciação moral e política, isso é um absurdo, tem que chicotear esses caras. Agora, você não consegue, em nenhuma democracia, ou você não faz democracia e pega o chicote e faz tudo que você quiser para pegar os caras, tenta fazer uma limpa e depois começa do zero, ou você segue a regra do jogo. Ele foi torturado? A regra do jogo é necessária seguir desculpa. Tá, mas eu gostei da pergunta, Paulo Sérgio. A gravação do Aécio é ilegal também?
Foi autorizada a gravação. Ilegal foi fazer a divulgação da conversa com o Gilmar. Porque o Gilmar não era investigado e não podia ter sido divulgado. Inclusive, a conversa com o Reinaldo Azevedo foi criminosamente... Mas foi bom ouvir, hein? Tá, foi criminosamente... Pois aí é que tá, não pode. Direitos são, inclusive... Sabe como é que a gente mede direitos? Mas interessante que o próprio Gilmar Mendes... que os inimigos têm direitos. O próprio Gilmar Mendes, teu amigo, foi um cara que entendeu que a gravação do Lula com a Dilma... Foi um erro dele, que ele reconhece hoje, nos olhos e a Veja reconhece. Saiu a Veja fim de semana, a Veja como pau que bate em Chico, bate em Francisco. A Veja faz uma página dizendo Estado policial. O que a Veja faz? Ela reconhece que as gravações do Lula e da Dilma foram ilegais, a divulgação foi ilegal, da divulgação do Gilmar Mendes foi ilegal, com a conversa com o Aécio. A do Aécio é lícita a prova, porque foi autorizado. E também foi o Reinaldo Azevedo. A Veja reconhecendo isso. Isso eu acho bonito. O Gilmar mesmo reconhece que naquele momento errou. Ele está falando tanto em jurista, quer dizer que aqueles advogados todos da OAB, aqueles 25 votos contra uma abstenção que não apareceu, os advogados são todos errados. Só falo na presença do meu advogado sobre isso. Paulo, pergunta para o general de brigada. Tem gente que não sabe que não existe general da brigada. A brigada vai até coronel. O general de brigada do Exército, obviamente, não trabalha ativamente nas fronteiras, ao invés de ficarem aquartelados fazendo faxina. Nem pode mais fazer faxina, né? Agora tem que contratar faxineiro. Agora... O Exército está bastante presente. Claro que está presente. Que é isso, Ricardo Paim? O general Mioto recentemente fez uma palestra, acho que o doutor Eduardo esteve lá. Grande figura, a nossa grande general. Lá na Amazônia é impressionante o apoio e o trabalho realizado naquela área. E não é feito mais, talvez, porque não se receba o apoio ou os recursos necessários para se fazer mais. Paulo, tem uma crítica rápida aqui. Quando tu faz, por exemplo, quando disserem que o Aécio estava botando a mão na massa, que era larápio, quando dizem que o Temer cabe todas essas acusações, um homem com a minha posição, o que ele diz? Que bom, será julgado, se tem culpa, vai ser preso. Eu não sei por quê. Quando as acusações saem sobre a esquerda, pela qual eu tenho profunda simpatia, é ultraje. Aí é ultraje. Não. Aí é os dois casos. Nos dois casos, aqui se falou nisso. Aqui não tem um peso e duas medidas. A aliança do coronel. Eu não estou dizendo aqui, eu não estou dizendo aqui, eu estou dizendo no conceito nacional. Isso teria contigo, porque tu não gostou do que aconteceu com o Luiz Coronel e Lênin Streck. Tu achou que era golpe, uma aliança. O quê? Eu não achei que era golpe. Não, o que eu te digo? A minha opinião foi precipitado. Não tivesse havido a cassação da Dilma, nós teríamos um Brasil mais tranquilo. Tá bom. E levaria o governo até seu último dia para ser julgado. Levaria o governo até seu último dia para ser julgado. Foi um gesto precipitado, por quê? Tirar a Dilma para botar o Temer, será que não sabiam que o governo Temer ia ser mais ou menos isso? Mas às vezes o cara paga para ver. E eu quero dizer que eu sou contra o impeachment eu também sou contra, assim como eu fui contra o impeachment da Dilma, pelas circunstâncias... Eu naquela hora não era, mas hoje eu vejo assim. Não, assim como eu fui contra o impeachment da presidente Dilma, eu também sou contra o impeachment do Temer. Por quase as mesmas razões, que não são razões morais ou políticas, no sentido de que quem merece, quem não merece. Eu digo que o processo de formação da prova é tão complicado num como complicado no outro. Só para deixar a minha posição, eu não quero fazer nenhuma posição que seja contra isso que eu venho dizendo há bastante tempo. Paulo Sérgio, a bancada de hoje está uma seleção, mas me diz uma coisa, tu queres que uma ordem absurda dos militares defenderem esta cambada de ladrões e safados que são esses políticos corruptos, Quevedo de Gravataí? Não, mas ninguém está defendendo. Está cumprindo a Constituição. Não, exatamente. Quem é o presidente da República? É o Temer. O comandante da Força tem seguidamente... O comandante da Força é o Temer. Não, o comandante do Exército. Não, é o Temer. O comandante supremo é o presidente. O comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Mas o comandante do Exército tem sucessivamente dito que... É o Deus. Os princípios que norteiam a tomada de decisão e o emprego da força é baseado na estabilidade, na legalidade e na legitimidade. Isso aí vai estar sempre presente.
E como o Poder Judiciário também. Nós não nos manifestamos a não ser dentro da situação real que estiver sendo posta. Isso foi praticado na proclamação da República, na queda da monarquia? Não saberia lhe dizer porque... Não. Eu não saberia lhe dizer porque... O que disseram os filhos do Dom Pedro II e o filho... Meu pai, onde estavam teus militares? Foi a frase dita pelo... O Jango também. Meu pai, onde estavam teus militares? Onde estava o aparato do Assis Não, a Brasil? frase era... Porque era no caso ali da proclamação da República, olha aqui, eles eram... O Deodoro e o Floriano eram homens de gabinete do Dom Pedro II. Meu pai, onde estavam teus generais? Mas o general está falando, claro. É que naquela hora... O general está falando do presente. Claro. Não, e o passado, a gente... O passado fazer uma análise agora com esses dados sobre o passado é muito complicado. Mas é bom lembrar isso aqui. Meu pai, onde estavam teus generais? Esse é o papel do programa, o papel do cara de provocação do Essa frase é linda. Meu pai, os dois disseram a mesma filha. Olha que Lênio, disseram a mesma peguei o maior assassino em série colocando escuta em um confessionário. Matou mais de 10 mulheres. Tem validade ou não tem, Lênio? Boa bancada, João Luiz de Campo Bom. Pegou o maior? Peguei o maior assassino em série colocando escuta num confessionário. Ele matou mais de 10 mulheres. Tem validade ou não tem? Essa gravação. Não tem validade. Então deixa o cara solto, pronto. Não é. Isso é uma pergunta. Você. Aqui, ó. Não, deixa eu só dizer uma coisa. Eu posso construir deixa uma matar pergunta as mulheres, Deixa eu só dizer uma coisa. Tem que ver a realidade Parabéns, da João Luiz. Olha, excelente. Direito não faz dilemas morais desse tipo. As isso pessoas brincam assim, ó. Se vem vindo um trem, vem com 10 pessoas em cima e para salvar as 10, tu tem que matar um gordinho. Você mata o gordinho ou salva os 10? Mata o gordinho. Não, essa pergunta não se responde no direito. Exatamente. Direito não faz dilemas morais. Esta pergunta dele não tem nenhum sentido. Isso é a Cracolândia hoje. Não tem nenhum sentido. Deixar a imoral Porque tu não tem agir resposta. pela força ilegal. Tá. É a Cracolândia. Mas deixa eu só... Bota a gravação no confessionário, viu, Júlio? Deixa eu reafirmar o que eu estou dizendo. Que é ilegal. Tu és dono, qualquer cidadão é dono do que ele fala e do que ele ouve. Qualquer coisa, o senhor cidadão que está me ouvindo aqui, qualquer conversa da qual o senhor participe, o senhor pode gravar tudo aquilo que o senhor ouve, tudo aquilo que o senhor ouve, e o que o senhor fala, o senhor é dono do que o senhor ouve e o que o senhor fala. Se o senhor for interlocutor da conversa, o senhor pode gravar e pode usar à vontade. Aqui, em qualquer conversa, no Tribunal de Haia, no Tribunal da Santa Sé, no Supremo Tribunal Federal, onde o senhor quiser. Eu estou falando desse caso dele aqui. Não, a conversa dos outros não pode botar, evidentemente que não. Dos outros não. A conversa que tu estás na conversa dos outros, não. Na conversa dos outros, não. Fizesse a tréplica. Então deixa ele matar as mulheres, pronto. Não é para deixar, não tem nada a ver. Agora, assim, então vou responder. Não é disso que se o senhor quiser gravar conversas de terceiros, numa conversa que o senhor não faz parte, o senhor não é interlocutor, que o senhor não quer, precisa de uma autorização judicial. Agora, no caso do Temer e da dupla caipira, do Joelso, como ele fazia parte da conversa, ele podia gravar e pode usar essa gravação. Boa noite. Por favor, todos falando ao mesmo tempo, fica impossível entender. Concordo que há muitos anos o poder no Brasil está nas mãos de um grupo, o Jura do Partenon, que continua no poder. Agora aqui, eu coloquei essa questão jurídica. É o mesmo grupo do Ulisses. Sim. Paulo, eu queria dizer o seguinte, eu coloquei essa questão ética aí num plano muito real, cotidiano, a questão da Cracolândia. Deixar aquela multidão apodrecendo e morrendo é imoral. Levar a força também é ilegal. Contra a vontade é ilegal. Então, o dilema se instalou. Escalou o dilema. Qual é a posição? Não, mas tem que se tomar a do decisão. Governante é uma, a do jurista é outra. O governante não pode deixar aquelas pessoas morrendo na rua. Aqui passagens que eu vivi na secretaria. Por diversas... Bom, lá o secretário recebe todo dia uma quantidade... Segurança Pública do Rio Grande do Sul, no governo Guedes, que o senhor foi secretário. Recebe todo dia uma quantidade enorme de pessoas para tratarem os mais diversos assuntos. Aí, quando o assunto era delicado, que pudesse... e que eu não devesse ouvir passivamente, eu dizia, olha...
você vai registrar esse fato? Aí você me conta, porque eu sou agora secretário do Estado da Segurança Pública. Eu tenho que tomar alguma atitude naquilo que você venha a me contar. Todos refluíam e não levavam o assunto, porque poderia ser alguma fofoca que depois tinha algum fundo de verdade e eu não poderia ficar desprotegido em relação a isso. Então, esse era o meu comportamento. E muitas vezes eu dizia o seguinte, não queiram de mim aquilo que vocês não fariam se estivesse no meu lugar. Claro. Porque ilícita a ideia deste homem que está à tua esquerda. Que é isso? Defendendo o Temer. Que absurdo, está dizendo aqui. Quer dizer que contra o povo, mesmo com a prova destas, pode. Como é que se defende essa gente? Paulo Serra, não vou dizer o resto aqui. É por isso que o STF e todo o resto é uma instituição desacreditada. Está dizendo o telespectador aqui, o Dodge. Não há resposta para esse tipo de raciocínio. O Lênio não se deu conta de que o PT ajudou a armar para derrubar o Temer. Carmen de Osório. Eu não entendi por quê. Que isso é armação do PT, é conspiração. Pode ter sido. A Dilma caiu por golpe, agora é O conspiração. PT está contente. Quando atacarem o Temer, popam o Lula. A quem interessa o fato? A caixa É claro. Tá bom. Sherlock Holmes... Não é verdade o que eu disse? Agora, Desfocou, não é mais o Lula o Paulo foco. Sérgio concorda com o procurador Eduardo Veiga. As provas não são ilícitas, pois a prova cabal da gravação. Um presidente da nação tem que ter muita atenção com o que trata sobre qualquer assunto. O Alex Dutra Cometeu um erro primário. são coisas distintas. Não, cara, não é Como dúvida distinta? nenhuma. Agora, que o que ele fez foi absolutamente indigno do cargo, Concordo totalmente. isso aí, então, nem se fala. Concordo Isso nem se totalmente. Agora, a gente mede as garantias quando a gente diz assim, até para o meu inimigo eu preciso dar as garantias. Eu sou prudente sobre essas coisas, sou prudente. Não me empolgo Amplo na direito primeira. de defesa, aquela história. Mas é engraçado que ele concordou quando eu disse que qualquer suspeita sobre a esquerda é ultraje. É um ultraje. Agora, os outros não, os outros são aceitos. Por quê? Aí eu levantei a tese. Mas eu concordo com você. Sabe qual é a minha tese? O imaginário Sabe qual é a minha é tese? assim. Sabe qual é a minha tese? Do próprio telespectador. Sabe qual é a minha falando. tese? Há um compromisso utópico com os ideais levantados pela esquerda. Se tu chega e coloca em flagrante as lideranças como delituosas, tu coloca essas pessoas sem lugar para onde ir. Claro, para onde é que eles vão? Se Vão ficar cobra para o mais. MDB, para o SDB? Vão para o SDB? Eles não têm Abrirão outra novo moradia. Agora aqui no Pampa A Debate tese chegou o do momento ultraje do é engenheiro. Eles não têm outro, não tem para onde viajar. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. O Sindicato dos Engenheiros alerta, em meio à gigantesca crise ética, moral, política e econômica agravada ainda mais pelo quadro de penúrias nas finanças públicas, o debate sobre o presente e o futuro da engenharia brasileira não pode ser evitado. Ao completar 75 anos de fundação, o Senge defende que a engenharia é a solução para superar o momento atual. É preciso investir fortemente em educação, em pesquisa e em tecnologia, visando o desenvolvimento com justiça social. Assim, o nosso Senge convida os profissionais para que venham fazer parte deste propósito. Associem-se, façam o Senge ser ainda mais forte, aproveitando também os diversos serviços e vantagens com benefícios exclusivos, como o plano de saúde, desconto em universidades e programa de qualificação, entre outros. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. E vamos agora ao quadro Saúde. Antes tem que fazer uma referência ao Dr. Gilberto Schwartzman, que fez a sua primeira grande iniciativa como presidente da nossa Associação Sul-Rio-Grandense de Medicina, ele que é membro da brasileira. Foi uma palestra espetacular de geneticismo, um momento de arte. Tivemos lá piano e violino, maravilhoso, teclado e violino. E coral. Né? E tivemos um coral ali espetacular, antes da palestra. E tivemos viu, Luiz Coronel? Sim. Eu nunca, fazia anos que eu não via a poesia Navio Negreiro
do nosso Castro Alves. Bah. Que beleza. A meu tempo de ginásio, aquilo. Quem declamou? Que declamação, não me lembro. Foi um médico, né, que declamou. Foi médico. Mas que povo é esse que a bandeira empresta para cobrir tanta covardia, né? É verdade. Mas vamos e o tamanho dela? Da equipe do Dr. Gilberto quilômetro, Schwartzman, a doutora Daniela Cornélio. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a classificação BIRADS. Toda mulher que faz exames de mama sabe que no final do exame aparece o termo BIRADS. Mas o que significa isso? O termo BIRADS ele é uma convenção internacional para avaliação mamária, aplicada nos laudos de mamografia, de ecografia e de ressonância magnética para avaliar o risco de câncer de mama. A categorização ela é separada por notas, que vão de 0 a 6. BIRADS 0 é quando o exame não permite avaliar acuradamente. São necessários exames adicionais, como, por exemplo, no caso de mamas muito densas na mamografia. Um BIRADS 1 significa um exame normal, recomendado, então, apenas acompanhamento de rotina. No BIRADS 2 é quando existem alterações benignas, como, por exemplo, cisto simples ou calcificações benignas, e nesse caso também recomendado apenas o acompanhamento de rotina. O exame BIRADS 3, ele é provavelmente benigno com muito baixo risco de câncer. Então, nesses casos, se recomenda avaliação radiológica a cada 6 meses. Já o BIRADS 4, a gente tem uma lesão que tem uma suspeita de câncer, que varia de A, B ou C, né? E nesses casos a gente precisa de uma biópsia para avaliar essa lesão no microscópio. O BIRADS 5, temos uma lesão altamente suspeita de câncer, a biópsia é mandatória. E o BIRADS 6 são lesões que já têm a confirmação de câncer. Espero que tenha sido útil. Consulte sempre um especialista. Boa noite. Olha, o Luiz Coronel está declamando aqui, mas o povo está de cócoras. Essa que é verdade. Mas aí vem a concessão do perdão judicial no caso é inaceitável diante das condições. O delator, sabidamente criminoso, confesso, a personalidade deformada e a gravidade dos fatos deleitosos não recomendam a generosidade. Isso todo mundo concorda. Não, o que nós estamos falando aqui é no reconhecimento da gravação. Eu vou fazer uma correção aqui. Não foi perdão judicial, né? Porque o perdão judicial é dado pelo juiz. Na verdade, ali foi o MP se comprometeu a não oferecer sequer denúncia contra eles. É pior. É pior aí. É pior ainda. Nem o processo vai ser aberto. No perdão judicial, o sujeito ainda é condenado. Resvalou a casca de banana, senhor. Vamos ao voto final com o Gimo, a nossa FCDL, com o Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. General Edson de Oliveira Goulart, seu ponto final. Bom, meu ponto... E já fale também se foi natural do presidente da República ter chamado as Forças Armadas naquelas circunstâncias. Aliás, chamo as Forças Armadas para tudo, né? É para vacinação, as Forças Armadas. Aqui, para fazer o exame biométrico para a Justiça Eleitoral, as Forças Armadas. Cai uma ponte, as Forças Armadas. Precisa fazer uma ação social, tudo as Forças Armadas. Eu acho... Até para uma meia dúzia de manifestantes lá em Brasília chamaram as Forças Armadas. Por que não chamaram a Força Nacional de Segurança, que montaram isso tudo, os caras muito bem remunerados? Por que não a Força Nacional de Segurança, que são policiais, não são militares? Era mais lógico. Mas eu acho que o mais adequado seria chamar as Forças Armadas preventivamente. E não esperar que toda aquela... quebradeira. Os meninos não têm preparo para isso, tia. Sim, mas... O dia que a bandidagem descobrir que eles não têm preparo, dá uma espirrada, o guri cai. Menino de 18 anos mal preparado. Não adianta, é verdade. Nós temos tropas Sou fã das Forças Armadas, mas isso é verdade. Ali é o Batalhão de Polícia do Exército, que é uma tropa mais preparada para esse tipo de emprego, assim. E hoje nós temos... Porque as pessoas têm medo ainda. Chegou o Exército, todo mundo treme. Mas é bom que tenha. O problema é que não pode perder, não pode vulgarizar a ação das Forças Armadas. Vai vulgarizar, aí vai ver o que vai acontecer. Não, claro. Mas eu acho que se tivesse chamado preventivamente para evitar que aqueles fatos ocorressem, teria sido bem melhor para
a imagem que o país transmitiu ao mundo depois daquele fatídico dia, né? Eu acho que seria. Paga fortuna para a polícia, para a Força Nacional de Segurança, isso é a hora. Não, e também Quem organiza a passeata é responsável. Quem é autorizado? Vê se usaram em Nova York e Los Angeles as Forças Armadas para combater todos aqueles movimentos raciais que ocorreram por lá. Nada. Sim, usava só a Claro, guarda. só a guarda. Por exemplo, na França, em Paris, as Forças Armadas foram chamadas Mas imediatamente. eram atos terroristas. Não, aí Sim. Estou falando dos terroristas. Né? Atos Diferente. terroristas, aqui nós estamos tratando de movimentos que... Não, mas ali, longe. aquele pessoal, ele havia está um vandalismo, passo mas não do atos mais agressivos. Mas quantos eram? Colocaram fogo. Quantos eram? Não, eu acho que, claro, Quantos? Eu sei que não deve ser muitos. Então, claro que não são muitos. Não, e aí que eu Tinha umas acho 10 mil que pessoas, houve alguma falha. Foi falha do policiamento, mal preparado também, mal planejado. 5, 6 concordo mil contigo. pessoas, dos Aí, quais embora 300 seja eram muito complicado a gente de fora fazer considerações desse tipo, juízo de valor e tudo, mas dá-se a impressão que poderia ter sido feito melhor. Aquela passeata dos 6 milhões Esses são não quebraram uma vidraça. Por que agora 10 mil deles lá, quebraram? lá em Brasília tem aqueles tapumes para você canalizar somou todo todas o movimento para o centro. no impeachment. Eu acho que somando o país todo o Brasil. Lênin Streck, seu ponto final. Olha aqui, ó. Paulo, pergunta para o Streck por que o William Douglas, o papa dos concursos públicos, está tão bravo com ele. Porque o William Douglas é juiz federal e trabalha com cursinhos de preparação que faz esses quiz shows aí que viraram os concursos. E faz perguntas dessas perguntinhas. E eu fiz uma crítica dura a ele e aos cursinhos de preparação, porque eu sou da ala mais conservadora. Eu acho que direito a gente aprende estudando direito e não ser esperto. Nós temos que botar nos cargos de juiz e promotor e defensor expertos e não espertos. E a maioria dos cursinhos Como é que o senhor chama? Os concursinos? Como é que é? Concurseiros. Concurseiros. E no Brasil... Fazem concurso em tudo que é lugar. Sim, nós criamos uma espécie de concursocracia e concursaria. Então, as pessoas são profissionais nisso. Bom, foi por isso que ele está irritado comigo. Ele me convidou para um café, eu aceitei, mas mantenho as... Aonde o café? No Rio de Janeiro. Mantenho as... Chama ele aqui para o programa, vamos fazer um debate. Pode ser, eu vou falar com ele, eu vou estar no Rio com ele. Como eu leciono lá no Rio também, eu quero dizer uma frase, e o Luiz Coronel, que é rei do frasismo também. No bom sentido. No bom sentido, Obrigado. Evidente. Não é necessário dizer no bom Com sentido, humor. pelo carinho que eu tenho por ti. Obrigado. Do poeta T.S. Eliot, assim, num país de fugitivos, aquele que anda para frente parece que está fugindo. Luiz Coronel, seu ponto final. Não, eu sem abdicar do compromisso com a esperança, eu acho que o Brasil não está apresentando soluções, nem à esquerda, nem à direita, nem ao centro. O Brasil está perplexo e eu repito aquela frase, o povo está como anão em partida de vôlei e mudo, e mudo em filme de cinema mudo, cego em filme de cinema mudo. Quer dizer, o povo está mais perplexo, fez uma aposta e não deu boa resposta. Então, nós temos um momento muito difícil de vacilação e não de opções. O Lênio está levando uns pauleiros aqui, tio. Nem vou ler, porque ele não vai conseguir responder. Doutor Eduardo de uma vez. Seu ponto final. Mas ninguém chuta cachorro morto. Da mesa eu sou conservador. Sabe qual é o problema? Ninguém chuta cachorro morto, né? Essa que é a grande verdade. Da mesa eu sou conservador. Os outros são todos progressistas. Eu sou conservador. O que eu vou fazer? Eu sou legalista. E quem é que disse que conservador não é progressista? Grandes ações progressistas foram feitas por governos conservadores. É o meu caso. Eu fico perplexo com o que aconteceu em Brasília nessas últimas manifestações. Não há explicação para a violência que aconteceu ali. Claro. Não há explicação para que os organizadores da manifestação permitam que chegue àquele ponto. Eu não acredito que aquilo tenha acontecido sem que os organizadores, as pessoas que convocaram a manifestação, não soubessem que aquilo fosse acontecer.
aquilo é de caso pensado, aquilo foi planejado, aquilo não brota espontaneamente uma violência daquele tamanho. Aquilo não aconteceu por acaso. As pessoas que organizaram aquela manifestação tinham obrigação de tomar providência quando aquele grau de violência estava se criando e estava crescendo. A responsabilidade é delas. E é preciso que o governo em Brasília tome providência para identificar, porque aquilo foi filmado, aquelas pessoas são identificáveis, facilmente identificáveis, que elas sejam identificadas, responsabilizadas criminalmente e principalmente patrimonialmente. Tem que começar dentro do bolso. Paulo Sérgio, caso haja impedimento do Temer e havendo eleições indiretas, quem no Congresso poderia ser eleito sem correr o risco de ser impedido também? Professor Emerson Nunes de Canguçu. Não precisa ser do Congresso. Não precisa ser do Congresso. Eu também. Ele precisa reunir todos os requisitos que um candidato à eleição direta teria, se fosse eleição direta, mas não precisa ser do Congresso. Idade e precisa ser filiado há mais de ano. Mais de 6 meses. 6 meses, acho que 1 ano. 6 meses. Então o general Mourão não conseguirá ser. Nenhum que não tenha partido político não pode. Não estando vinculado a partido político. Era o meu candidato, era o general Mourão, teu conterrâneo. Meu primo. Teu primo? Meu primo. Ah, é? Nessa eleição indireta, que na Constituição fala indireta, se eu fosse dizer um candidato, eu acho que o Nelson Jobim seria o cara indicado. Sério? Barbaridade. Barbaridade. Olhando aqui uma infinidade. Não, mas é porque entrou mal o teu. Entrou mal, barbaridade. Entrou mal, viu? O Jobim não sai. Mas que coisa de louco. Ele manteve o barbaridade. Não, tem que manter. Não. O que eu estou lendo aqui é uma coisa impressionante. Agora a carência de nomes é impressionante. Fala alto, geral. Fica pensando em ler. Uma carência de nomes. Não, problema, viu? A história não pariu ainda, não. Olha o Inter. Agora, quanto mais tempo demoram para resolver esse impasse todo, mais espaço vai ter para o movimento de diretos, concorda? Sim, claro. Paulo Sérgio, diga para o Lênio... Quer resolver, resolva. Paulo Sérgio, diga para o Lênio que eles não estão aí, não estão nem aí para as leis para fazerem falcatruas, mas quando a lei é contra eles, eles querem que sejam cumpridas. Claro, nenhuma pessoa que comete um crime está aí para a lei. Por isso que existem as garantias, inclusive para os inimigos, evidente. Imagina que alguém que comete um crime está aí para a lei. Aí não cometeria. Aí não cometeria o crime. General, quantas pessoas são mortas por ano no Brasil, assassinadas? Olha, eu peguei o anuário o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, deu 59.472. Isso é mais que uma guerra do Iraque? É mais que uma guerra na Líbia? Aproximadamente 60 mil pessoas. Na Síria? Muito mais. Ultrapassa Não. A Síria foram 400 mil. Nós estamos em guerra civil, ninguém acredita. Os números, a Síria foram 400 mil pessoas. Pelo anuário ele mostra lá que a Síria, em 5 anos, teve menos mortes do que o Brasil no mesmo período. Essa guerra tem 400 no mesmo período. Bom. 270 mil no Brasil e a Síria 254 mil. Pelo menos do anuário é um dado que a gente tem que... Luiz Coronel, te comportou direitinho, vai levar o teu biscoito? Eu me comportei. Para tomar aquele teu uísque de 18 anos. Aliás, tu tá para reunir a confraria lá. Eu quero muito reunir, viu? Lá no meu puxadinho, uma reunião com todos os milhões da Zezé. Eu não me comportei e não devo ganhar. Não vai ganhar, sim. Tu é um cara que dá audiência, Lênio. Então... Eu vou dar minha parte para o doutor Eduardo. O Lênin tem aquela fração da esquerda que eu simpatizo. Gostei. Me leva para o Gilmar Mendes, por favor, teu amigo. Vou levar. Agora estão de mala e cuia os dois aí. O Gilmar é aquele aparelho que muda a cor, como é o nome? Que a gente brincava. Caleidoscópio. É um caleidoscópio. É isso aí. Obrigado, Luiz Coronel. Muda de cor. Sucesso aí com o nosso. Vou dar mais um close aqui. Leontina das Dores na voz da gloriosa Fafá de Belém. Maravilha. Obrigado, doutor Eduardo Lima Veio. Obrigado pelo convite. General Edson Boscassi Guedes. Lênio. Não. Boscassi Guedes já faleceu. Era o nosso comandante militar do Sul. Me lembrei dele, querido e grato amigo. Nós tínhamos uma confraria juntos lá na Antártica, na época com Hélio Jorge Corá, nosso querido amigo. Edson
Mas a confusão foi boa, né? Um baita cara, né? Já faleceu, mas um querido e grato amigo. Edson de Oliveira Goulart. Nosso grande meia esquerda, hein? Sabia? Jogava muita bola. Muita bola. Pro cargo, hein? Corre rápido, né? Muito obrigado. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Panrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.